Agora eu tô definitivamente com esse cabelo de emo 2004. Com o que aconteceu nessas últimas semanas, começou a voltar um certo assunto de agora tudo é mimimi, não pode mais falar nada, e tu tem que tomar cuidado com o que tu fala o tempo inteiro, e tá muito chato. E isso fez eu me lembrar de bullying, um assunto que eu não falei ainda, mas tem tudo a ver com essa questão de achar que tá tudo chato, achar que qualquer coisa é mimimi, coisa do gênero. E como aluno, como professor, como responsável por pessoas que passavam por bullying e por ter passado por bullying também, eu quis falar um pouco sobre isso nesse vídeo. O bullying nada mais é do que alguém tentando ter um status maior que os outros dentro de um ciclo social. E falando assim, dessa forma mais científica, parece meio que não faz muito sentido, mas agora explicando, acho que vai ficando mais claro. A pessoa que pratica o bullying normalmente quer se impor, se mostrar que é superior de alguma forma, por alguma insegurança e coisa do gênero. E então, pra isso, ela procura uma pessoa que se enquadra na visão dela de inferior. Uma pessoa que ela caracteriza como sendo diferente, que fala de forma diferente, que parece diferente, que age de forma diferente do padrão daquele ciclo social, como uma escola, curso, trabalho e coisa do gênero. Ela escolhe, assim, essa pessoa inferior e pratica o bullying em cima disso. Porém, a gente vê muito isso mais em filmes, séries, histórias em geral, de uma pessoa específica recebendo bullying de uma outra pessoa específica. Um valentão que causa bullying em uma pessoa. Só que na vida real, pela minha experiência, não é bem assim. O bullying não vem direcionado de uma pessoa. O bullying normalmente é o ciclo social inteiro participando daquilo, sem ao mesmo se dar conta que está participando. O bullying normalmente não vem com um culpado. Isso normalmente é bem longe da verdade. Claro que é possível ocorrer casos de bullying de uma pessoa específica, né? Mas é mais comum o ciclo social inteiro refletir o bullying em cima de uma pessoa. Principalmente em escolas, o bullying vem normalmente em cima de uma pessoa que é diferente. Seja o tom da cor da pele, a forma de falar, o local que nasceu, a forma que age, a estrutura física, se é gordo, se é magro, se é loiro, se é moreno e coisas do gênero. Tudo isso pode definir uma questão de bullying, porque ninguém quer ser o diferente do ciclo social para não passar por essas situações, e o ciclo social, principalmente em escolas, ele é mais simples numa questão mais tribal. Esses bichinhos que a gente costuma chamar de criança, normalmente é mais animalesco que o ser humano já formado. As crianças agem de forma um pouco mais animalesca, de uma forma mais tribal. E a escola basicamente funciona como várias tribos ali dentro. E ninguém quer ficar sem uma tribo. Porque se tu ficar sem uma tribo, tu tá isolado e todas as outras tribos não querem você lá dentro. E isso vai tornando bullying, você não se encaixa em lugar nenhum. Todo o ciclo social começa a fazer com que você não se sinta... Tá um trator, é um tanque que tá passando? Que isso, cara? Tá passando uma frota de avião agora? Agora eu me distraí com um monte de avião e me perdi no que eu tava falando. Mas... a questão do ninguém quer estar fora de uma tribo, e essas tribos acabam funcionando como um exclusor dessa pessoa, né? Uma pessoa diferente que não consegue se encaixar nas outras tribos, nenhuma tribo quer essa pessoa por perto. E aí essa pessoa começa a se sentir excluída, se sentir fora daquela sociedade, se sentir errada por não estar pertencendo àquilo lá. E quando se sente assim por todo o mundo, todas as pessoas ao redor começam a agir dessa forma, não precisa uma pessoa vir e agredir você fisicamente. A agressão física é só uma parte de uma questão bem simples do bullying. Pode ser resolvida de uma forma mais rápida. Quando é uma agressão psicológica bem grande em cima de uma sociedade inteira ali, de uma tribo inteira, da escola, por exemplo, inteira, isso gera cicatrizes que não se curam. Quebrar um braço, isso se cura. Mas uma cicatriz na mente, isso vai ser levado pro resto da vida. O que eu quero falar é que o bullying vai bem mais do que dar um soco na pessoa, chamar ela de cabeça de melão, cabeça de nós todos, orelhudo ou coisa do gênero. Isso é muito pequeno,
perto do que realmente é o bullying. A pressão psicológica que cria em cima de uma pessoa que é excluída de todas as comunicações sociais ali é muito grande e resulta em resultados e resulta em situações como depressão, ansiedade e, em muitos casos mesmo, resulta a morte. Eu, como professor, passei por algo bem complicado. Basicamente uma pandemia de bullying e de pessoas excluídas e pessoas sendo diferentes dentro de uma escola que eu dei aula. Eu tentei fazer alguma coisa em cima disso, porém, os responsáveis, as pessoas que são vistas como os maiores exemplos de responsabilidade e as pessoas que têm que ensinar as crianças, ignoraram isso. Professores, pais, diretores, responsáveis em geral, simplesmente deixaram aquilo de lado. Eu escutei de muitos pais, professores e diretores que é coisa de criança, que é normal, que as crianças têm que aprender a se virar sozinhas, que é bobagem e vida que segue, que tem que criar uma casca por si só e vai aprendendo a se defender sozinha, e é assim que funciona. Com esse tipo de papo, aconteceu uma coisa que no meu primeiro ano como professor naquela escola, 3 alunos meus morreram, se suicidaram. Vendo o histórico, eu vi que com certeza era porque eles foram excluídos 100% daquele ciclo social, que eles não tiveram como entrar dentro daquele ciclo social de volta, que em casa os pais ignoravam essa questão, os professores ignoravam essas questões, e os próprios diretores e responsáveis em geral, que estavam cuidadores e tal, também ignoravam isso e deixavam, porque é coisa de criança, tá no momento dele, vida que segue. E quando os resultados aparecem de verdade, não queriam aceitar, e vida que segue, e só deixa baixo e vida que segue. Eu fui instruído a não falar sobre isso com os alunos. A primeira coisa que eu fiz foi ir na prefeitura e conseguir uma psicóloga funcional para fazer um grupo de terapia dentro daquela escola. Funcionou pelo período que eu tava lá, agora eu não sei, não tenho mais notícias daqueles alunos. Mas vendo isso, eu vi que o maior problema é que aquela questão de crianças não são levadas a sério, né? Crianças normalmente não são contadas como gente, da mesma forma que eu falei ali, eu até dei uma certa ironia em cima disso, de tratar como bichinhos e coisa do gênero. E as crianças, infelizmente, são tratadas dessa forma em muitos lugares. Os adultos ignoram tudo que a criança tá falando, porque é o que o adulto sabe que funciona. E dane-se o que a criança tá passando, o que tá falando. A visão que ela tem do mundo é diferente, não vale. E por esse tipo de atitude gerou tantos problemas. E eu vejo muito que a questão do bullying é muito além dessa questão de agressão física e verbal. E se você não tá praticando, porém tu tá vendo isso acontecer e tá ignorando, tu é parte do bullying, tu é parte dessa questão, tu é culpado também. Quando um aluno chega ao ponto de autodestruição, todos ao redor estão culpados dessa questão aí. Esse vídeo não é tão alto astral, ele é um pouco bem mais pesado em algumas questões. Ainda tenho muitas questões de bullying que eu quero falar das minhas experiências próprias mesmo com o bullying, não como professor, e sim como aluno que sofreu bullying, porque eu sofri, de fato. Hoje em dia eu consigo olhar pra trás e ver as questões e entender o que eu sinto hoje é resultante das coisas que aconteceram comigo no passado, né? E tem muito o que falar ainda sobre isso. Mas por hoje eu quero só dar esse início de assunto, né? Eu tô falando muito isso, eu tô começando um assunto e eu pretendo voltar e tal, porque faz pouco tempo que eu tô fazendo vídeo, né? Então tem muita coisa ainda a falar. Se vocês têm alguma coisa pra falar sobre esse assunto de bullying, vitimização e a sociedade ignorando um grito de ajuda, comentem aí, vamos conversar sobre isso.
É muito importante. Se vocês estão passando por essa questão, se vocês viram isso acontecer com outras pessoas, se vocês estão vendo isso acontecer, é muito importante falar. Então, comentem aí, vamos tentar conversar sobre isso. Se inscrevam no canal, deixem um like se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem saber mais sobre isso. E, bom, meu nome é Otávio e por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.